Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. O que é um contador de passos? Enduro de aventura é a mesma coisa que rally a pé? Por que não praticar o enduro a pé? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Cirilo Alves, sou escalador, entusiasta das atividades dos esportes de aventura, um apaixonado pelo montanhismo, executando e realizando-o na trilha. Eu sou Redi Siqueira, um montanhista carioca morando aqui em Vitorinha, no Espírito Santo. Meu nome é Bruno Gatto, eu sou praticante de alguns esportes de aventura, super entusiasta do ecoturismo e da vida em natureza. A gente chega aqui hoje na trilha trazendo uma atividade, um eco-esporte, digamos assim, né? Que praticamente é um meio de entrada, um esporte de entrada para as atividades de aventura. E o que é curioso, Redi e Bruno, que quando eu comecei a realizar atividades de aventura, foi justamente através do Enduro a Pé. Então, por isso que já há muito tempo eu tinha a intenção, essa vontade de trazer esse esporte, até mesmo como um retorno para essa comunidade. Nostalgia, né? Uma né? nostalgia, obrigado, Redi. Porque como é que foi a minha inserção aos esportes de aventura? As atividades de aventura, na verdade. Isso acho que nos anos 90 ainda, em 98, se eu não me engano, quase. A gente está gravando aqui em 2022, né? Então praticamente aí 24 anos, né? Então, um grupo de amigos, né, nessa empresa que eu trabalhava, me convidou para fazer um enduro a pé. E eu, mas o que é enduro a pé? Vamos lá para conhecer. Sei, poxa, que maneira fantástica de começar isso. E nenhuma dessas provas que foram realizadas teve uma prova especial, que a gente vai falar sobre isso também, de rapel. Eu gostei do rapel, comecei a fazer rapel, de rapel fiz o curso de escalada, e aí estamos aqui hoje. Então, assim, eu tenho uma grata, né, lembrança, né, uma gratidão ao Enduro a Pé por ter praticamente me iniciado as práticas de aventura mesmo. Porque praticamente um trek. É isso? Sim, é um trekking, mas ele tem algumas, digamos, normas, como todo esporte, né? Existem suas regras. Então, beleza. Ô, Bruno, sem querer te interromper, interrompendo, acho que a gente pode partir para a primeira pergunta. O que é o Enduro a Pé? O que é esse esporte Enduro a Pé? Vamos lá, o Enduro a Pé seria você ter um processo de... vamos imaginar um enduro de carro mesmo, tá? Vamos dizer que é o mais normal, de carro ou de moto, são os mais conhecidos mundialmente. Tá. A pessoa vai seguir uma planilha, existe uma trilha pré-determinada pela organização e onde existem, no enduro de regularidade, tá? Existem velocidades pré-determinadas para cada trecho daquela trilha que foi determinada. Você recebe essa planilha e você tem que seguir aquilo. Não adianta você ser tão rápido, porque não é uma corrida contra o tempo, tá? É uma corrida de regularidade. Você tem que manter a regularidade de acordo com o que a organização montou naquela prova. Certo. Então não adianta eu sair correndo igual um desesperado num trecho e andar devagar num outro, porque eu vou perder pontos se eu passar pelos pontos de controle chamados PCs, né? Eu vou perder pontos se eu passar atrasado, né? E vou perder o dobro de pontos se eu passar adiantado. Então, correr é pior até do que você chegar atrasado. Então, se você for mais rápido, é pior. Sim, né? Você vai ser mais penalizado, porque aquilo não é uma corrida contra o tempo. Ela é uma corrida de regularidade. É por isso que as pessoas não largam todas juntas, como uma maratona, onde cada pelotão, né? Cada bloco larga todo junto. Né? Você tem normalmente o masculino, o feminino e tudo, então cada bloco larga junto e quem chegar primeiro ganhou, ok. No trekking, quem chegar primeiro não necessariamente vai ganhar. Na verdade, provavelmente vai perder, porque ele vai ter uma perda de pontos muito grande. Então você larga com uma diferença de tempo entre cada equipe ou cada competidor, dependendo
da categoria em si, né? Se a gente falar de motos ou de carros ou a pé, né? Então você tem categorias diferentes, você tem uma diferença de tempo entre cada competidor. O tempo ideal, o plano ideal seria que todo mundo conseguisse cruzar a linha de chegada com aquela mesma diferença. Só que aí também seria empate. Então, só que aí seria empate para todo mundo, ninguém não teria vencedor, né? Mas, então são exatamente. Na verdade, você não ganha pontos no esporte, você perde pontos. Sim. Então, quanto menos pontos perdidos você tiver, melhor para sua equipe, maior a chance de você ganhar. E Bruno, como é que é a sua relação com esse esporte? Você começou como? Como é que foi isso? Bom, e o que você tem feito hoje que te coloca como camarada que está participando da trilha hoje? Bom, a minha relação com esse esporte, ela começou na minha faculdade de turismo, em 98, eu fazia faculdade de turismo em Guarapari, e um colega meu de sala, inclusive, né, o Leonardo Azevedo, ele comprou essa ideia, ele ficou sabendo da ideia do Endurapé, e ele comprou e quis trazer para cá, para o Espírito Santo. Tá? E a possibilidade de conhecer o estado e tudo, exatamente por essas viagens. Eu desde pequeno eu gostava de sair para acampar com os meus amigos, então a gente ia para alguns lugares, a gente ia sem destino. Uma coisa que era muito legal que a gente fazia, eu participei 3 ou 4 anos como competidor. A equipe acabou cada um tomando o seu caminho, os seus lados. A equipe acabou se desfazendo, mas eu não queria largar o esporte. E como eu conhecia, se não todos, mas a maior parte do staff, né, da organização, falei, vamos trabalhar junto. E eu fui para lá e o Leonardo me abraçou também e fomos juntos e eu comecei a trabalhar junto com a organização do evento, montando as provas. Então eu comecei como PC também, né, como posto de controle, que é uma função mais tranquila, mais fácil, e depois a coisa foi evoluindo para o resgate. Não sei se o PC é mais tranquilo não, daqui a pouco a gente vai falar das funções de cada um. Redi, você já fez um Enduro a pé uma vez? Eu já fiz rally a pé. É a mesma coisa? Rally a pé? O rally a pé, sim, ele seria basicamente... Por que o termo enduro? Porque eu sempre ouvi falar enduro para moto. O que acontece? O rally você tem mais categorias, vamos dizer assim. E o rally seria basicamente... Não é exatamente a tradução da palavra, mas seria mais ou menos isso. O rally seria uma palavra francesa, se não me engano, tá? E o enduro uma palavra em português. Basicamente isso. Então vamos lá. Para essa atividade, Bruno, que é o enduro a pé, o rally a pé, existem outros termos que, de repente, de acordo com a região que o nosso ouvinte está aqui, né? Olha, seria um trekking de regularidade. Trek de regularidade, enduro a pé, rally a pé, é tudo a mesma coisa. Sim. Pode ter uma diferençazinha, de repente, se for alguma coisa esportiva, algum circuito, algum campeonato, assim, alguma diferençazinha de regulamento particular daquele... Mas isso não vai mudar o esporte. Não vai mudar. Né? Porque assim, aí... Deixa eu trazer uma explicação, ou pelo menos uma contextualização de que é o enduro a pé, você me corrige se... Não, perfeito. No que eu errar aqui, possivelmente eu vou errar alguma coisa. A visão que eu tenho do enduro a pé é que é o seguinte, os organizadores, eles planejam essa prova de um ponto A até o ponto X. Só que ele não vai em linha reta, ele vai passar por diversos pontos, né? Sobe em algum barranco, passa por trás de uma árvore, pega uma estrada de chão, sai pelo asfalto. E a organização, na realização desse percurso, ela leva um tempo, né? E aí, de um ponto A até um ponto B, até chegar ao ponto X, né? Do ponto A até o ponto B, ele vai levar ali 10 minutos. Na velocidade, sei lá, 5 km por hora. Então... não sei se é rápido ou devagar, mas enfim. O ideal é que o praticante, né, o competidor, quando for realizar aquela atividade, ele realize o mais próximo possível daqueles pontos que a organização realizou. É isso mesmo? Sim. O que acontece? A gente chama de trechos, né? Vamos dizer, dentro de toda a prova, tá? Você recebe toda aquela planilha, né? E tudo. Então, dentro dessa planilha, ela é subdividida em trechos. Cada trecho tem uma velocidade média
determinada. A planilha é aquele mapinha? Exatamente, é um mapinha onde ele é Tem definido. as referências, né? Tem uma referência, quantos metros, né? Qual a distância que eu tenho que andar até a próxima referência e o que eu tenho que fazer para ir para a nova referência. Né? Então, ela é uma leitura que a gente chama de leitura em Z. Eu faço uma leitura horizontal, volto para o primeiro quadro horizontal, para o primeiro quadro, então a gente chama de uma leitura em Z. Né? Então eu tenho isso, eu tenho quanto tempo eu tenho que andar qual a distância que eu tenho que andar até a próxima referência, o que eu vou ter, qual é a referência em si e o que eu tenho que fazer para ir para a nova referência. Isso é uma planilha, tanto faz para o carro, para a moto e para estando a pé. Tá? É exatamente a mesma planilha. Lógico, você vai ter as diferenças respeitadas às suas velocidades. Não adianta eu dar uma pedrinha como referência para um enduro num carro, que o cara vai passar e não vai conseguir ver. Né? Então você tem que ter referências diferentes. Mas é exatamente isso. E essa velocidade média, para você ter, como você citou, 5 km por hora, isso é uma média de caminhada. Normalmente, então, por exemplo, a praia de Camburi, ela tem 5 km. Uma pessoa normal, tipo uma média normal, normalmente leva 1 hora para percorrer, desde a ponte até lá embaixo, lá perto da vale. Né? Então você vai percorrer isso, é a velocidade de caminhada normal. Se você for ter uma corrida, vai ser um pouco mais rápido. E nas provas, você tem que levar isso em conta. Se eu tiver uma subida muito íngreme, não adianta eu colocar 5 km por hora. Não vai. Porque não vai. Se eu tenho uma... Não precisa nem ser uma subida muito íngreme, mas se eu tenho um trecho com barro, ou alagado, também não vai. E isso tem muito na prova. A gente passa dentro de brejo, passa dentro de uma série de lugares que é complicado. Agora, uma coisa que é interessante na realização das provas é a questão da navegação, né? Então, tem que ter eu ia perguntar bússola. sobre isso. Você segue uma rota específica, né? Todo mundo tem que seguir a mesma rota, porque senão não tem como você comparar tempos. Não é que tem que seguir, é importante que siga. Não, é que assim... Não, porque na corrida de aventura, a rota não importa muito. Importa você passar nos PCs. Exatamente. Né? Isso é uma grande diferença entre a corrida de aventura. A corrida de aventura e a corrida de orientação, que ela é muito utilizada nas Forças Armadas, como treinamento mesmo, para o pessoal poder conhecer mapa, topográfico e tudo, navegação. Eu vou te dar um mapa topográfico pequeno, normalmente, e na hora da largada eu vou abrir um mapa grande com os PCs plotados. E você vai ter que transferir aquilo para o seu mapa e você vai ter que passar em todos os PCs. O caminho, a ordem, como você vai fazer, o problema é seu. Entendeu? Você, a sua equipe, né? Você que vai fazer. Mas aí, o PC é o ponto de controle, né? Isso. Ou é posto de controle? Pô, mesma coisa, Mesma né? coisa. Tá. Aí o primeiro PC, ele vai estar ali sei lá, ao primeiro quilômetro ali da largada. Se você passar no PC 2... Peraí, por que você passou primeiro no 2 e não passou pelo primeiro? Você passar perdeu. no 2 sem passar no 1. Aí, na verdade, o que vai acontecer? Na parte de regularidade, foi aquilo que eu falei no início, você vai perder pontos. No campeonato de track, você perde 1 ponto por segundo atrasado e 2 pontos por segundo adiantado. Então, se por um acaso você passar no PC2 antes do PC1, você passou muito adiantado. Provavelmente você passou muito adiantado. Então, provavelmente ali você já perdeu a sua prova. Tá. Aí Aí você vai sofrer a punição porque você tá chegando no PC2 fora do tempo. Exatamente. Né? Mas você também recebe punição por não ter passado no PC1? Se você não passar, se você perder o PC, sim, você perde. Porque você não passou em nenhum local que deveria ter passado. Então, exatamente. Saiu se da você rota. não passar no PC, você tem uma punição, sim. Agora, se eu passei fora de ordem, eu não tenho essa punição, porque eu passei no PC. Mas eu vou ter a punição do tempo, né? Porque o tempo vai estar completamente errado. Agora Então você se perdeu no PC1, você não achou o PC1, chegou lá no PC2, e caraca, eu tenho que voltar lá no PC1, né? Normalmente, isso não é dito, porque isso, vamos dizer, faz parte da navegação. Isso Da a própria sua equipe decisão. chega na Você conclusão. tem que concluir que você chegou. Porque até mesmo o PC2 ele está identificado como PC2.
Então a sua equipe tem que saber que você chegou no PC2, mas cadê o PC1? Eu não passei no PC1, Mas então eu perdi. Mas, ô Bruno, isso dificilmente acontece, né? Não. Não? Não. Eu tenho... eu não preciso... Eu não tenho uma distância determinada entre PCs. Eu posso ter um PC, sei lá, a 100 metros a largada e o próximo PC a 2 quilômetros. Porque então... Exatamente, porque é o seguinte, aí... usando o recurso do vídeo aqui, fica fácil, mas eu vou tentar trazer um cenário que, pra galera que tá ouvindo o áudio, que é onde a gente tem a maior audiência, possa verificar, possa enxergar isso também. Imagina, tem 3 PCs, Redi, 3 pontos de controle. O primeiro está no caminho certo, o segundo está mais distante, e o terceiro está entre esses dois, olhando, fazendo uma imagem mental na sua cabeça. O que você acha que deve acontecer aí? Confusão, na certa. Então, mas depois aqui? Eu vou contar uma história Você que eu sofri uma pegadinha dessa de PC, tá? Então, mas olha só, pro ouvinte que tá acompanhando a gente aqui, ó, qual é a minha linha de raciocínio? O primeiro PC está o primeiro no caminho, o segundo está mais à frente e o terceiro está entre os dois. Entre os dois. O que precisa acontecer? Ele passar pelo primeiro, passar pelo terceiro sem marcar a passagem, passar ignorar, no segundo e aí voltar. Isso numa linha reta, tá? Na verdade, assim, isso não aconteceria, porque aí eu vou te explicar. Os PCs não estão plotados na planilha que você recebe. Você não sabe onde está o PC. Então você tem que seguir a planilha, porque, por exemplo, então eu numa posso... linha reta não daria certo. Não né? daria certo. Mas o que acontece? E essa condição, se eu pensar ponto A e ponto B, vamos dizer assim, eu tenho 3 PCs entre esses 2 pontos. Tá? Eu posso ter que o primeiro PC, ele está, sei lá, a 100 metros, alguma coisa assim. Eu vou fazer uma volta, vou chegar no segundo PC, que ele está perto do ponto B, tá? E eu vou ter que depois, seguindo a minha navegação, eu vou voltar até o intermediário, que é o PC3, que ele está no meio. Não, mas aqui, eu tô viajando que talvez muito. É uma coisa que, como você falou, confuso, o recurso né? do vídeo facilita muito. Mas em linha reta, não teria, porque eu passei pelo PC, eu tenho que marcar, tá? Mas é lógico que eu posso chegar também, eu posso ter errado a minha navegação. Você não pode passar num PC e dizer, não marca aí não que eu vou lá e volto. Pode, não, mas aí pode. Tá. Aí você pode fazer isso. Se você é o PC3, por exemplo, eu só marquei o PC1, eu não quero você. Exatamente, era esse o ponto que eu ia levantar Não, a minha agora. equipe pode fazer isso. Ela tem essa... Mas o PC tá sinalizado. Quando eu chegar lá, eu sei que aquele é o 3. Sim, o PC é o PC. Aí eu falo assim, putz. Não, então não peguei o 2. Pera aí. Aí, lógico, você vai ter que avaliar. Tá e tá bem seguro do que ela tá fazendo. Não, esse cara tá aqui, mas não é ele. Então, exatamente, vamos seguir, que eu vou no PC2 e eu vou passar aqui de novo para chegar no 3. Isso foi a minha vacilada, sabia? Isso pode acontecer sim. Às vezes você tá assim, eu tô seguindo a trilha aqui certinha, e um pouco aqui à minha direita, sei lá, uns 30 metros, né, onde no campo visual tá muito próximo, eu vejo um PC. Então você vê o PC, você vai correndo para lá. Não, peraí, não. A minha trilha, a minha navegação tá aqui. E é por isso que eu sei que a gente vai chegar lá, mas que cada membro da equipe tem a sua função bem definida. E o resto da equipe, para você poder ter uma equipe bem alinhada, o resto da equipe tem que acatar essa decisão. Deixa eu contar o que aconteceu comigo quando eu participei. Participei de uma competição de rally a pé. E aí eu cheguei, eu era o navegador, acho que eu era navegador e capitão. Aí eu cheguei. Não era não. Aí eu cheguei na. Não, mas isso a gente nem sabia direito o que era aquilo. Entramos numa de, vamos fazer isso, vamos ver qual é. E depois nunca mais eu quis fazer isso. Aí eu cheguei numa bifurcação e eu sabia que aquele PC estava num lugar errado. Né? A trilha correta era seguindo em frente e o PC estava ali à esquerda. Só que eu achava que a gente tinha que passar pelo PC. E aí, passar pelo PC caracterizou que a gente estava numa trilha errada. Sim, caracterizou um erro de era navegação. chegar ali e você voltar. não era o capitão. Se você estava perdido, você não era o capitão ali. Não, eu não estava perdido. Mas são coisas também que mudaram muito no esporte. E aí, isso eu achei uma pegadinha do Mas caramba, sim, você tinha muita... Mas existe muita pegadinha nas provas. E a primeira corrida que a gente fez,
né? A minha equipe nunca tinha feito nada disso, a gente ainda beliscou um terceiro lugar. Então, mas existe muita Tinha pegadinha 4 nas equipes, provas. Tinha 5. Tinha Números 5 cegos. equipes. Não me sacaneia, não. Tinha 5 equipes. Os PCs pegadinhas, eles... tipo, é quase que uma coisa essencial na prova. Você tem que Sim. ter pelo menos um. Porque é exatamente isso que você falou. A trilha, com certeza, você teria que passar pela direita, como você falou, ia seguir mais alguns passos de navegação, mais algumas referências, e ia chegar naquele PC. O fato de você ter ido, como você viu o PC e foi direto para ele, você perdeu muitos pontos, porque você chegou muito adiantado não, nele. Na verdade, Tá, mas calma aí, Regi, na peraí. verdade ele era um PC fantasma, ele não contava nada. Botaram os caras ali só pra gente criar a ilusão de que tinha que entrar ali. Tá, vamos lá, peraí. Também Deixa eu organizar o coreto aqui. Bruno, a gente iniciou aqui explicando um pouco do que é o Enduro a pé e já chegamos falando na e prova. acabamos viajando, já né? estamos em competição já, né? E eu, assim, atribuo isso, de certa forma, a uma culpa minha, porque eu pratiquei muito, Uhum. né? E eu E gosto você conhece, E eu né, o conheço um esporte. pouco, e aí Uhum. eu começo a ver alguma dessas particularidades e trazendo aqui. Mas eu quero dar alguns passos um pouco atrás para Vai contar esses passos que você vai... vou contar esses passos aí. Vamos dar esses passos iniciar o atrás, esporte, né? para contextualizar quem tá chegando agora. Certo, Quem tá tendo certo. esse contato. E a maioria, né, eu posso dizer aí que cerca de 60% da audiência do Na Trilha são pessoas leigas. Pessoas que não praticam uma atividade. Talvez até pessoas que nasceram depois do esporte até. Também. E pessoas que querem iniciar, são pessoas que têm vontade de iniciar nas práticas de atividade de aventura, mas ainda não sabem. E eu quero deixar aqui esse convite, cara. O enduro a pé, o enduro de aventura, o rally a pé e tantos outros. Esse esporte que a gente está trazendo para você aqui, eu posso dizer que é um dos melhores para você iniciar no ecoturismo. É perfeito porque é uma coisa que você não tem limitação. Você Exato. pode ir família sendo filho, pai e neto, por exemplo. Lógico, não estou falando para ninguém de 80 anos sem uma supervisão médica, né? Poder fazer uma prova dessa, não é nada disso. Mas é isso. é uma coisa que você não tem problema. E é muito propicia mais isso. o prazer, o lazer de você estar conhecendo outros lugares, de você estar vendo paisagens, que normalmente a gente da organização faz as provas em lugares que são visualmente atrativos, que são interessantes do ponto de vista turístico mesmo. E aí, esse ponto que eu ia trazer, Bruno, que é o seguinte, que você fazer uma caminhada ao ar livre com a sua família ou com um grupo de amigos, um trekking, né? Uma trilha. Vamos fazer uma trilha, vamos andar no meio do mato e tal. É legal? É muito legal. Porém, quando você participa de uma competição, né, de uma competição esportiva, você sente o esporte de outra maneira. Sim. E ele acaba trazendo outros benefícios ali que você nem percebe. Não é nem só a competição, né? Acho melhor O ser... ambiente, né? Não, eu acho que ele deve explicar isso, porque a gente terminou atropelando, mas assim, você pratica o enduro, né, em equipe. Sim, né? sim. Você tem uma parte de equipe. É esse é o momento fundamental. agora. É Então fundamental. eu acho que você tem assim, porque uma coisa eu participei, né? Hoje em dia, até por conta de pandemia, não tem rolado muito. Mas eu participo muito de corrida de rua. Certo? E uma coisa é você correr sozinho, correr pra você. Sim. E nas corridas que eu participei, que eram corridas de revezamento. Então, assim, você fica naquela tensão de que você não pode deixar a peteca cair, porque não é a só sua você equipe, tem um grupo. você tem pessoas que estão dependendo de você. Exato. Então vamos lá, Bruno. Como é que começa o enduro a pé? O que é necessário para a pessoa que está começando? Bom, identificar vamos e caracterizar começar? algumas diferenças, vamos dizer, de uma trilha simples. Pô, eu quero estar com minha família, com minha namorada, sei lá, com meu namorado, não importa, né? Eu quero estar andando por aí, quero curtir a natureza, tipo, tá indo aonde te agrada, aonde você sentiu que deveria ir. Show de bola, legal. No esporte você tem uma coisa mais direcionada. E sem dúvida alguma, partes dessa contemplação você vai perder, porque você não tem o tempo para ficar olhando uma paisagem, tudo, porque você tem que seguir aquele tempo. Então, você tem duas coisas diferentes, né? Você tem um comprometimento. Exatamente, não é a mesma coisa, não é tipo, eu tô passeando só. Uhum. Embora você
tenha todo... Você consegue, tá? Mesmo você seguindo esse tempo, você fazendo o trabalho da competição, você tem tempo de contemplar a natureza, de vivenciar, de conhecer aquele lugar, tá? Existe esse tempo, mas não é a mesma coisa de você estar no passeio livre. Isso porque tem... você determina e segue o horário que você quiser. Exatamente. Você ali, tipo, isso tem que ser colocado. Tipo, não é simplesmente eu estou fazendo um passeiozinho. Não. Existe uma regra que você tem que seguir. Existe uma determinação da organização que você vai ter que seguir. Interessante, Redi, que isso não se restringe apenas a ambiente inóspito, não. Isso também é feito dentro de cidade. Sim, existe enduro urbano. Eu já fiz várias vezes. Você caminhando por pontos dentro da sua cidade que você não imaginava que existia. E aí, a organização ela tem esse trabalho direcionado também de passar por momentos que te gerem observação de pontos que não existiam. Por exemplo, lá na Ilha do Boi, né, no município de Vitória, né? Nós fizemos um enduro ali e foi quando eu conheci um ponto lá determinado que você passando por trás de uma casa lá, você dava de frente pra Baía de Vitória, né? E uma visão lindíssima e tal. E eu pensei, poxa, sozinho eu jamais descobriria isso aqui. A Ilha do Boi tem uma particularidade. A minha infância foi lá. Só que eu era uma criança que sempre gostei dessa exploração, dessa bagunça. E a Ilha do Boi, naquela época, vamos voltar a falar, naquela época tudo era diferente, tudo era mais seguro. Tinha menos mansões. Não, era muito vazio, a gente tinha uma fauna muito grande na Ilha do Boi. Menos e que hoje não existe mais. Tá? Eu lembro que eu vi aranhas caranguejeiras, coisa de 20 centímetros mais ou menos, com as patas, lógico, mas que hoje... Quando você vê uma aí de 10, 8 centímetros. Então você não tem mais essa fauna e a própria flora que existia. O desenvolvimento urbano, ele afasta. Sim, a gente roubou o espaço, público, né? A gente roubou o espaço que era natural. Mas só que aquilo lá tudo, a gente andava, tipo, a turma da rua, né? A gente andava aquilo tudo, a gente sabia todos os caminhos, todas as... Era uma outra época. Era uma outra época, mas era muito bom, era muito gostoso. A gente andava a pé, andava de bicicleta, brincava-se na rua. Não era no computador e tudo mais. Não tô julgando, não estou falando que tá... assim, você que cria o seu filho, deixa ele só na frente do computador, tá terceirizando. Nós estamos falando mas de que a gente não pode soltar na rua porque tem risco. Então é uma coisa que a gente tem que balancear. Então assim, por isso que eu acho ótimo quem tem condição de morar num condomínio que a criança pode ficar solta na rua. Sim. É maravilhoso. Mas hoje na rua pública é difícil. É outra realidade. Mas vamos lá, como é que começa o Enduro a Pé? O Enduro a Pé. Primeiro, você gostar de atividades ao ar livre, você gostar de atividade física, porque não adianta pegar uma pessoa completamente sedentária e falar que ele vai fazer uma prova de 13 quilômetros, de 15 quilômetros, não vai. Não é assim que acontece. Vamos ser realistas também. Qual que é a média de... Normalmente isso, 13, 15... 10 a 15 quilômetros, tá? É uma prova interessante. Geralmente são cerca de 4 horas de execução de prova se você tá ali dentro do horário ideal. Sim. Dentro do que a organização espera ali. Sim. Então é um dia, praticamente quase um dia inteiro de atividade. Isso, e porque as equipes não largam juntas, né? Vamos voltar naquilo que eu tinha falado. Então, no caso do circuito que eu trabalhei, na competição tanto que eu competi como trabalhei, a gente largava com 2 minutos de diferença entre cada equipe. Então, cada equipe largava sozinha. Você, na verdade, embora estivesse competindo com outras equipes, você estava competindo com você mesmo, porque ninguém passava à sua frente, era você que ficava para trás. Essa que é uma diferença, porque você que perdia os pontos, você não ganhava pontos. Não tem como você chegar na frente do cara, porque na verdade a tua preocupação é contra o teu relógio. Exatamente, né? Você estava competindo com você. Se você perdesse menos pontos, você ia ganhar no cenário geral. Mas você competia com você. Então você encontrar outra equipe no meio do caminho, você fala, pô, eu tô adiantado porque eu cheguei na equipe da minha frente. Não, e se ele estiver atrasado? Porque ele podia estar atrasado. Então, você tinha que confiar muito na sua equipe, no seu navegador, no seu controlador de tempo, no seu contador de passos. Você tinha que confiar na sua equipe.
Tá, então vamos colocar. O primeiro passo para quem quer começar é encontrar uma equipe. Encontrar uma equipe, montar uma equipe de pessoas que tenham essa afinidade, que tenham essa confiança em si, que consigam ter essa convivência, vamos dizer. Porque também é muito comum a gente ver discussões entre a equipe. É isso que eu ia dizer. É legal Não. quando não tem sincronia, porque cadê a treta? Não, então, você tem conflitos. Não, mas é conflituoso. Eu posso citar um exemplo muito claro, assim, quando eu era competidor, a minha equipe tinha 6 membros, tá? Que era o mínimo de 3, o máximo de 6. A minha equipe tinha 6 membros. Nós tínhamos as 3 funções em dobro. Então eu tinha 2 navegadores, 2 controladores de tempo, 2 contadores de passo. Sendo que em cada uma dessas funções tinha um, vamos dizer, líder, tá? Sim. Se a gente estivesse navegando e o Gabriel falasse não, é para direita, e eu falasse não, é para esquerda, a equipe teria que supostamente seguir a minha palavra, porque a última palavra, se tivesse divergência, a palavra que valia seria a minha. No tempo a mesma coisa e no passo a mesma coisa. Cada um, você tinha um... É um backup, né? É um backup, exatamente. E aí tem as definições, né, das funções. Das funções. Quais são as 3 funções? Vamos falar aqui. Navegador, na verdade... O navegador faz o quê? Ele que vai definir para onde a gente vai. Então, quando ele olhar a planilha, aquela leitura em Z que eu falei, ele vai definir quantos metros eu vou andar até a próxima referência, tá? Então vamos dizer, eu tô aqui, esta é a referência X, tá? Eu preciso ir para a referência Y. Então eu tenho um quadro que vai me falar que eu vou andar 300 metros até a referência Y. Então, beleza. Aí você vai andar 300 metros. Como é que você sabe que existe 300 metros? Aí entra a figura do contador de passos. Sim, mas calma, vamos chegar vamos lá. Só que assim, eu vou ter que ir de uma referência para outra. Então, eu vou sair desse ponto que eu já defini, que é esta referência, né? Sei lá, eu achei um ponto que bate ali com a referência da planilha, e eu tenho que andar 300 metros. Para onde que eu vou? Vai estar no meu terceiro quadro, ele vai me dar uma direção. Sul, norte, X graus. 90 graus, 30 ou graus. tipo, siga a trilha. Ele vai me dar um caminho para onde eu vou seguir, ok? E o quadro central vai me dar uma figura da próxima referência, que é onde eu tenho que achar aquele ponto. Então eu tenho um desenho que eu vou ter como identificar. Sei lá, vai ser uma cruz no meio da estrada, Sim. um entroncamento, uma bifurcação, qualquer uma que seja, tá? Eu vou ter que chegar naquele ponto. Então é isso. Esses 300 metros, quem vai definir de fato é o contador de passos. Cada pessoa, dependendo da sua altura, dependendo da velocidade que você anda, dependendo de como as coisas acontecem, você tem um fator que a gente chama, que é o tamanho do seu passo. A gente conta um passo duplo, né? Que é um passo da perna direita e esquerda. Tá? Então a gente chama isso de um passo. O meu fator, por exemplo, é 1,3 metros. Então 130 centímetros é o tamanho de um passo meu, de uma passada dupla. Minha andando normal. Em linha reta. Em linha reta no plano. Tá? Aí tem o passo correndo, o passo você tem passo devagar. correndo, você tem um passo subindo uma ladeira, você tem um passo andando num brejo, você vai adaptando isso. Esse contador de passos, ele vai literalmente contando passo por passo, fazendo essa soma E até chegar... deu 300 gente, metros aqui. Aqui deu 300 metros. Aí é a hora que o É a hora que você vai navegador- olhar, a referência tá aqui e tudo. E o terceiro quem é? E o terceiro é o homem-tempo. Ele que vai definindo se eu tô adiantado ou se eu tô atrasado. Então ele vai depender da velocidade média. Interessante, né? Na equipe que eu participava, chamava Orientation Fault. Era o nome da equipe que eu participava no Enduro de Aventura. No Enduro a pé. Enduro de Aventura era a equipe que fazia. Você trabalhava, não? Você corria? Não. Eu era integrante. Não, então você era integrante, mas você participava do Enduro de Aventura. Do Enduro de Aventura. Porque a gente quer um circuito. Você também tinha o Enduro a pé aqui, que era do CC Trekking. Isso. Que eram 2 circuitos, vamos dizer, concorrentes, assim, né? Então vamos lá. Existia o CC Trekking no Espírito Santo Isso. e existia o Enduro a pé. Não. O Enduro a pé era do CC Trekking. Você tinha o EDA, que era o Enduro de Aventura, que era do Márcio. Isso, então era isso mesmo, era Enduro de Aventura. E, inclusive, um abraço pro Márcio. E aí, ele... nessa equipe existia o navegador, que era o cara que ficava com a planilha, Sim. e ele era o líder. Sim.
existia o contador de passos, existia o cara da orientação. Eu era da orientação, que ficava com a bússola somente. Certo. Ficava só com a bússola. E tinha o terceiro ou o quarto membro, que era meio que o faz tudo ali. Uhum. Né? Hoje a gente precisa de alguém que fica no backup do contador de passos. Geralmente eram Entendi. 2 contadores de passos, que é o mais importante. Agora, a função do tempo e da navegação ficava com o líder. Aí a orientação ficava com O tempo outro. ficava com o líder também? Ficava. Tá, isso era uma coisa que a gente dividia. Porque a bússola, por exemplo, a gente colocava com o navegador. Na verdade, da minha equipe e na maior parte das equipes, você tinha pelo menos uns 3 ou 4 bússolas. Porque assim, a bússola era pouco usada em termos Eu assim. me sentindo muito importante, tá vendo? Qualquer um pode usar a bússola. Só fazia carregar é o porque objeto, a bússola, tu era um ela é mero usada, vamos dizer, Sherpa. você chegava numa mero Sherpa, foi ótimo, adorei. Você tinha uma referência que falava, de repente, 240 graus. Aham. Então eu ia apontar 240 graus, eu sabia que ir para aquela direção e ponto. Você não É isso estava aí. mais usando a bússola. Isso Você não aí. precisava mais usar. Né? Então, sei lá, você ia seguir a trilha ou você ia... Cara, contar passos eu Você- odiava. Não conseguia. Conta passos era muito ruim. Era muito ruim. É a função mais ingrata, vamos Eu colocar acho que assim. eu acho que é. Mas aí você Deixa eu tinha... fazer uma pergunta. Por exemplo, contar passo. Não tem ferramenta? Então, isso mudou muito. Eu tô falando de uma realidade em 1998. Século passado. Século passado, Tecnologia... Vamos cair na real, isso é vamos cair século na real. Então, passado. mudou-se muita coisa. Por isso, Estamos falando de tecnologia do século então, passado. dessa diferença toda. Antigamente a gente não tinha... Não é que não tinha um GPS, até existiam os Garmins, existiam algumas coisas, mas eram equipamentos extremamente caros, tá? Não eram tão confiáveis, Aham. né? E a coisa era diferente. E, inclusive, era proibido no regulamento de se usar. Não se podia usar um GPS durante a prova. Hoje em dia, qualquer telefone tem um GPS. Então, e com uma fidelidade melhor do que os contador os de aparelhos. passos. Não, do É que os verdade. GPS que existiam naquela época. É verdade. Sim. Né? Então, Parando você... pra analisar hoje, um telefone smartwatch, ele Exatamente, telefone, ele- né? Um relógio smartwatch já sabe te dá uma precisão muito maior. Muito maior do que os GPS que você tinha naquela época. Então você precisava de ter um conhecimento mínimo de orientação, né, de bússola, de você buscar um referencial, de Aham. você ter uma visada de bússola para você saber para onde que você tinha que ir para seguir aquela direção. Na Né? planilha tem a orientação. Na planilha tem. Tem E aí a você tem orientação magnética. Mas você não tem uma carta topográfica. que... No Endurapé, não. Não impede de você buscar a carta Não é daquela proibido região. usar. Não é proibido usar. Não é proibido usar, se você quiser. Mas eu vou te falar, atrapalha. Embora eu sempre gostei de mapa topográfico, sempre gostei dessa orientação, sempre tive o prazer de fazer essa navegação, te atrapalha. Não te ajuda. Numa corrida de orientação é fundamental. Mas no Endurapé não, porque você tem o caminho que você tem que seguir. O mapa topográfico, uma carta topográfica, pode inclusive te atrapalhar, porque você pode olhar aquilo e você vai ver, o caminho que eu tenho que seguir, o caminho mais viável é por aqui, mas não é o caminho da trilha que está organizada. Tá na Então planilha. aquilo pode te prejudicar, então é melhor não usar. Mas, então assim, naquela época eu tinha que seguir realmente aquilo e tudo. Hoje em dia, vamos dizer, velocidade média. Se eu lançar no meu GPS a velocidade média, ou vários aplicativos que você tem, tipo um Wikiloc, um Rabbit e outros, tá? Você consegue lançar aquilo e ele vai falar se você está andando dentro da velocidade média, se você está andando mais rápido, se você está andando mais lento. Aham. Então é uma coisa que o próprio Maps, né, ou Waze, sei lá, Sim. se você estiver usando, ele vai te dar velocidade média de deslocamento. Então Entendi. você vai saber se você está andando rápido ou não. Realmente é outra realidade. É outra realidade. Eu preciso, vamos dizer, para você ter o esporte Mas é hoje... permitido você usar? Não tem como você proibir, porque eu não tenho... Vamos dizer, possível de você fiscalizar a corrida inteira? Mas já começa o seguinte... Se eu fiscalizar a corrida inteira, né, ou a prova inteira, a corrida não. Fica porque mais não é uma coisa- onerosa, né? Não só onerosa, como eu já vou tirar a função de navegação. Porque para fiscalizar inteira, eu vou ter que ter pessoas que tenham o campo visual de toda a prova. Com isso, é só seguir as pessoas. Pronto. Aham. Eu não tenho mais que navegar. Eu só preciso seguir as pessoas, eu sei onde é que é a trilha.
Então já acabou com a navegação. E isso é muito interessante quando não existia, né? Quando não era usado esses recursos de navegação automática, vamos colocar assim. Porque acontecia, Redi, às vezes, e muitas vezes acontecia isso. Todo mundo tá seguindo um caminho, e aí, peraí, se todo mundo tá passando por aqui, o instinto natural é de também querer passar aquilo ali. Só que o primeiro cara que passou estava errado. Exato. Se você não tá seguro da navegação que você tá fazendo, você também é levado a erro, né? Peraí, tem um monte de passos indo pra cá. Eu já fiz isso com o Equilock. Pois então, então... Essa tolice com o Equilock. Na estrada real, eu resolvi ir de totem em totem. E, na verdade, a trilha que eu tava seguindo mandava eu ir pra direita. Mas como eu tava seguindo de totem em totem, dane-se. Certo, e aí cheguei no lugar que eu não queria chegar. Pois Isso pode acontecer, então. Mas, ô Bruno, vamos colocar aqui uma questão, né? Você hoje, você tá atuando com Enduro? Não, eu não atuo com... Mas você atuou em organização. Atuei na organização, eu atuei com o rafting, eu atuei com diversos esportes de aventura, com turismo de aventura, ecoturismo, eu sou apaixonado por isso. Então tá no lugar certo, né? Agora, para realizar essa prova, né? Não é simplesmente chegar em qualquer lugar. Como é que era essa aproximação e como é que era a confecção dessa prova? Como é que se imaginava isso? Então, normalmente, o que acontece? Vamos dizer, um lugar que nunca tivesse ido, não conhecia tudo mais, mas alguém tinha falado, poxa, vai... Por exemplo, uma prova que teve em Pancas, tá? E que a equipe em si, o staff não conhecia, mas tinham competidores que conheciam, que eram de Pancas ou tinham parente em Pancas, alguma coisa assim, e indicaram e falaram uma determinada região, né, dali. Falou, cara, ali você tem um visual bonito pra caramba, você tem legal, bababá, você tem dificuldade assim, não sei o quê. A gente falou, pô, partiu Pancas. Vale a pena. Partiu Pancas. Então pegava 3, 4 pessoas, entrava dentro de um carro, vamos embora pra Pancas, vamos caminhar nessa região. Mas dá pra fazer tipo uma semana... Não, aí tem que ter o tempo de organização. Então, a gente ia caminhar nessa região. Conhecer a região. Ia conhecer. Reconhecimento. Aí já aproveitava, o pessoal do comercial já entrava em contato com a prefeitura, buscar um patrocínio, buscar autorização, sim, né, pra fazer. Eu vou passar por terrenos particulares, eu vou passar, né, por coisas assim, então eu vou ter que falar com os donos, com os proprietários disso, para poder fazer. Enquanto a gente estava só conhecendo, tudo bem, a gente estava fazendo uma trilha, lógico que a gente acabava invadindo, vamos dizer assim, algumas propriedades, mas até mesmo os funcionários, as coisas, pô, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Não, calma, a gente só está fazendo uma trilha, fazendo uma caminhada, não tenho nada, deixa eu conversar com você e tudo. Ia já falando, isso já começava a abrir a porta para ter o contato comercial para poder executar a atividade em si. A prova mesmo, quando a gente determinava, não, vamos fazer a prova em Campas, em Pancas, vê? E, então, vamos dizer, normalmente em 3, 4 dias eu conseguia montar essa prova, montar a planilha. Tá, então eu fazia. E geralmente isso, já lá naquela época, existia uma resistência dos proprietários por não conhecer a atividade ou já era mais tranquilo? Existia os dois lados. Existia alguns que falam, cara, eu não quero gente passando na minha terra, tá? Não quero, porque, querendo ou não, um monte de pessoas passando na terra é como... Só um pormenor. No CC Trekking, a gente teve na terceira prova que a gente fez aqui, né, no Espírito Santo, a gente bateu o recorde nacional de equipes, né, de equipes inscritas na prova. Então isso dá um número de pessoas em si muito grande. Você lembra o quantitativo de gente? Se não lembrar, tudo bem. Alguma coisa perto de 100 equipes. Isso chega perto de 600 pessoas. Não vou falar 600, vamos colocar 4 como 400, uma média, 400 pessoas. 400 pessoas. Já é um número grande de pessoas transitando pela mesma trilha, vamos dizer assim. Tá, você tem capacidade de carga, você tem uma série de coisas que podem ter prejuízo ambiental. Um prejuízo pequeno tá, porque as pessoas transitando a pé não é tão grande, uma vez só, né? Lógico, se você tem uma coisa constante, o prejuízo é eterno, mas se você, uma vez só, o prejuízo ele é relativamente pequeno. Mas existe um prejuízo ambiental, sim, não dá para negar. Sim. E às vezes o cara também não quer esse tumulto, essa confusão dentro da terra dele. Outros já querem.
porque de repente o cara já tem uma lojinha, ele já trabalha com agronegócio, ele já tem alguma coisa, então isso para ele é um atrativo. Pô, eu tô levando 400 pessoas para lá, cara, são 400 possíveis clientes. Então, para ele fala, potenciais clientes. Traz aqui, por favor, venha, não, você vai fazer a largada aqui na sede da minha propriedade, entendeu? Então você tem os dois lados, você tem o tiozinho que não quer saber de ninguém na terra dele atrapalhando ele plantar o feijãozinho dele, como você tem o outro que quer, porque ele já vai sacar o feijão e vai vender. Tá, e aí pro organizador da prova, qual que é o maior desafio dele? Na criação da prova ali, é colocar de fato alguns obstáculos, o que pega mais? Porque como executante de prova, eu tenho ali os pontos críticos e pontos de atenção e etc e tal, mas eu nunca consegui parar para fazer o exercício. Como é que é feita uma prova assim, né? Porque o cara vem aqui do meio do nada e resolve passar. E aí? Qual que é o maior desafio? Então, o que acontece? Bom, primeiro eu tenho que ter noção do seguinte. O staff, tá? Normalmente, principalmente o staff que vai fazer a trilha, né? Que vai desenvolver essa trilha, ele já tem um condicionamento físico mais adequado, ele já está acostumado com aquele tipo de atividade. Então não adianta eu querer falar aqui. Hoje não, né? Mas na época que eu fazia, que eu montava as trilhas, não adianta eu querer falar que uma pessoa iniciante vai fazer a mesma trilha no mesmo ritmo que eu, porque é mentira. Lógico que não, eu tô acostumado, eu vou fazer isso aqui brincando e a pessoa vai ter problema. Porque além de ter a prova em si, tinham os níveis, né? O básico, o intermediário e o avançado. Exatamente. Então, assim, você tem que ter muita coisa. O que mudava, basicamente, entre esses níveis? A velocidade média. Lógico que para o nível avançado, eu tinha alguns trechos especiais diferentes. Eu tinha uns acréscimos à trilha, tá? Mas, basicamente, o que se mudava era a velocidade média. O iniciante estava com a velocidade média, sei lá, de 5 km por hora, o avançado estava com 8. Entendi. Entendeu? Então, você tem uma diferença grande. E eu tô falando de 13 quilômetros, de 15 quilômetros, eu não tô falando de 2 quilômetrozinhos, que você pode dar um piquezinho, entendeu? Mas aí a dificuldade maior era o quê? Era conseguir autorização para entrar nas propriedades? Sim. Essas autorizações para você conseguir passar isso, apoio também de prefeitura e tudo mais, porque querendo ou não, a gente precisa, é um esporte que não dá para eu depender só das inscrições dos... Não, inscrição tem que ser lucro. Exatamente. Inscrição, na verdade, tem que ser parte do lucro até. O próprio patrocínio já tem que cobrir todas as despesas e representar alguma parte do lucro. Então, isso era complicado. A gente já tinha, como o esporte começou a gerar uma movimentação muito grande, foi um boom nacional, inclusive, do esporte. Foi naquele período, foi uma coisa... Na época que tava, tanto é da gente ter participado disso. Foi uma época que evoluiu muito. As empresas que... Na verdade, é da década de 2000, né? Eu acho que eu participei, Aqui no estado começou em 98, 99, na verdade, que começou o Enduropé. Então, assim, a década de 2000 que foi o boom, realmente. Mas, a década não, até os primeiros 5 anos, tá? Até 2005. Ainda existem provas de Enduro a pé hoje no Brasil? Existem no Brasil, tem sim. Registros? Tem registro, não, existe, tem... Tá ativo ainda? Tá ativo e, inclusive, eu e o Fábio e o Pedrinho, que participamos, né, do CC Trek e tudo, a gente tá tentando reativar aqui no estado, trazer de volta dentro da realidade, da nova realidade, que é com os equipamentos de localização, de navegação e tudo. Então a gente está buscando adequar até essa parte toda, porque algumas funções, né, da equipe vão ser extintas. Sim. Porque eu tenho tudo isso na palma da minha mão. Né? Então algumas funções vão ser extintas. Talvez até o próprio PC vai ser extinto. Porque eu tenho como fazer um PC virtual, né? Eu tenho como colocar, eu sei aquele ponto, porque eu vou estar acompanhando a sua navegação através de GPS, até, né? Em tempo real. E eu sei se você vai passar ali ou não, se você marcou ponto ou não. Então eu não preciso ter uma pessoa ali para carimbar a sua planilha. Né? Eu posso ter, eu simplesmente sei se você passou naquele ponto ou não através do GPS. Sim. Então, né, do seu rastreamento, né? Eu tenho como saber isso. Eu participei de corrida, né? Eu participava do desafio Anchieta. Era a terceira edição. A equipe recebia um rastreador. Eles recebiam um chip que ele... E aí ele sabia por onde a gente passou, não, se a gente passou dentro da rota.
E, ô Bruno, existem, ou existiu, ou existe, não sei se você sabe, provas ou competições que são realizadas especificamente para mulheres? Porque equipe só de mulheres é comum ter, é comum haver. Você não tinha provas só para mulheres, você tinha categorias só para mulheres. Na verdade, isso é uma forma de você categorizar equipes diferentes ou categorias diferentes. Então eu poderia ter uma equipe mista, onde obrigatoriamente eu teria que ter homem e mulher. Eu poderia botar só uma equipe feminina, uma equipe família, por exemplo, onde eu teria que ter criança e adulto, né? Então, assim, você tem como você categorizar de formas diferentes. Isso depende de cada circuito, qual é o interesse. E era comum? Era comum, sim. Você tinha, não aqui no estado, tá? Aqui no estado eu não vi, eu não lembro de nenhuma dessa segregação, tipo equipe masculina e equipe feminina. E o que eu acho também que não combina com o esporte. Eu acho assim, que às vezes você tinha até grupos, que nem tinha uma equipe, por exemplo, que chamava Luluzinha. Uhum. Lógico que ela era só de mulheres, né? Então, assim, mas eu acho que você ter essa segregação de categoria, de você colocar o masculino e o feminino, eu acho que para esse esporte não combina. Porque existem esportes, por exemplo, vamos exagerar, halterofilismo. Cara, não adianta você falar que uma mulher vai levantar o mesmo peso que um homem, porque não vai. A gente sabe que a força muscular de um homem é maior do que a força muscular de uma mulher, né? De uma forma geral, é lógico. Então, se você pegar os atletas que são os mais bem preparados daquele grupo, não adianta você querer competir um homem com uma mulher, que, fica sem graça. Não tem como. Nesse esporte, não. Tanto faz. A estratégia ali, eu vejo assim, por que eu gostava tanto do Endurapé? Porque ali a estratégia, né, a inteligência, digamos assim, né, a forma como você planeja a execução daquilo é que fazia toda a diferença. Sim. Então, acontecia em várias vezes em competição onde na minha categoria, que a gente sempre ia na iniciante, sim, né? Quando eu era veterano, né? Pela diversão mesmo, né? E tinha lá 20, 15 equipes, né, iniciantes. A gente ficava ali entre os 5. Certo. Né? E isso era comum pra gente. E acho que o grande diferencial, né, e o grande atrativo do Endurapé de verdade é a diversão. Porque você tá ali caminhando e quando você menos espera, você toma um escorregão, toma um tombo, o pessoal dá risada, você ri de outro também. E é de fato uma atividade que eu não tenho visto tanto, né? E aí, você acabou de trazer agora aqui no Espírito Santo, ele acabou? Então, ele, de certa forma, acabou. Diminuiu, né? Não, assim, o que acontece? As pessoas que trabalhavam com ele, tipo, querendo ou não, eram empresas, isso era comercial. O Leon, financeiramente, acabou não funcionando mais. Porque não é só o prazer, só o entusiasmo de fazer isso. Você tá trabalhando, e trabalhando bastante. O Leonardo, coordenava uma equipe grande. Tem um custo operacional grande. Exatamente, o custo operacional é alto, porque tudo era... Não tinha PC virtual, então eu tinha que ter uma pessoa para cada PC, eu tinha que deslocar essa pessoa, eu tinha que pagar alimentação, muitos estadia. Então... eram voluntários. Sim, não, muita gente, a gente pegava, a gente buscava até a mão de obra, mesmo pago, tá? Não só voluntário, mesmo pago, mas a mão de obra local. Primeiro, por conhecer o local, já facilita muito, e para valorizar também a mão de obra local. Poxa, você tá me recebendo, você tá abrindo porta para fazer um evento, por que eu não vou valorizar a mão de obra local? Lógico que eu vou. Sim. Então isso também era... Lógico que a equipe de resgate, essa equipe, era uma equipe já estabelecida, uma equipe já acostumada com isso, né? Que a gente ficava realmente tendo que... Se alguma equipe participante se perdesse na trilha, alguma coisa, a gente que ia ter que localizar e trazer essas pessoas em segurança de volta. Sim. Se tivesse algum acidente, a gente que ia ter que fazer a remoção, a estabilização e remoção dessa pessoa de volta. Já teve algum? Sim, já teve, sim. Eu numa dessas provas que eu fui, em Domingos Martins, a equipe estava indo por um caminho, né, tinha chovido, tava molhado, eu fui inventar Esperto, malandro. Pegar não vou pelo aqui que tá muito batido, não deixei mais pra cima. Aí eu pisei na folhagem molhada e desci barranco abaixo e caí sentado em cima de uma área rochosa.
Fiquei umas 2 semanas andando igual um Andando- robô, andando todo torto, não O aconteceu sino da nada de alegria grave. doeu bem, né? Exato. Então, caí... Poderia ter sido um acidente pior, mas é possível de acontecer, sim. Um acidente muito comum que tem, o pessoal passando em área alagada, ou um riacho, um córrego, o pessoal tirar tênis, tirar a bota, tirar o calçado para passar. Cara, jamais faça isso numa trilha. Jamais. Torcer o pé e por aí vai. Pisa de bota. Você tá de calçado, é pra isso mesmo. Ah, vai molhar meu tênis? Vai! Depois você põe ele pra secar, pô. Qual o problema? Você não tá suando a sua roupa, você não vai botar pra lavar? Você põe É seu isso tênis aí. pra secar, é isso mesmo. É assim que funciona. Ô Bruno, pra quem tá começando, né, e você lidou muito na organização e na realização dessas atividades, existem as dúvidas que são mais recorrentes pra quem tá começando. Você consegue trazer, assim, para quem quer começar nesse esporte, né? A gente pretende, ou pelo menos queremos que esse esporte retorne. Qual Sim. que é a dúvida mais Bom, recorrente? a primeira dúvida foi a minha pergunta inicial, tipo, por que não fazer, né? Por que não fazer o Endurapé? Por que Ou não por que participar? fazer Ou isso, por né? que fazer? As pessoas fazem, tipo, como eu falei, eu pratico alguns esportes de aventura, adoro, amo essa parte. Já me machuquei? Já. Isso acontece, faz parte desse esporte. A gente pode levar alguns hematomas para casa, isso faz parte também deles, isso acontece. Então as pessoas É uma acabam... possibilidade, não é regra, né? Não. Mas faz parte. Sim. E Você tem que menor estar parte. ciente disso. E sim, você é tá uma indo menor pra... parte. Que a pessoa, o raft, por que eu tô usando o capacete? Poxa, você pode cair do bote e bater a cabeça numa pedra, então você põe o capacete para não ter problema. É simples, é para cercar o risco. Então, assim, a gente busca fazer as coisas com uma forma mais segura. E as pessoas têm esse medo e falam, não, isso é arriscado. Na verdade, não é. Todos esses esportes de aventura, todos, escalada, paraquedismo, parapente, skate, todos. O risco, né, o perigo é muito fácil de ser identificado. A partir do momento que eu identifico o perigo, eu consigo eliminar o risco ou minimizar o risco, porque eu vou criar formas de me proteger disso. Sim. Então, qualquer pessoa pode praticar esses esportes. O Endurapé, como você falou, é a porta de entrada, porque ele é um esporte mais tranquilo, é uma coisa mais fácil. Então, as pessoas às vezes falam, poxa, será que eu aguento? Gente, se você não aguentar, vai mais devagar. Como eu falei, tem pessoas que iam fazer simplesmente para fazer a trilha. Eles não Sim. queriam competir, eles queriam ter um dia de passeio ao ar livre. Então eles não estavam preocupados com o tempo, nada, eles estavam preocupados com a navegação. Tá? Sim. Só conseguir aquela trilha direitinho. Mas, quantos pontos eu perdi? E daí? Não tem problema. Tanto que, inclusive, no circuito tinha o troféu de mais perdido. Que era o último colocado, ganhava um troféu. O mais perdido. O mais perdido, o último colocado da prova ganhava um troféu. Ele era Igual tá recompensado. Telecena, né? Ganha mais quem fizer mais pontos. E mais pontos e menos pontos. pontos, exatamente. Então, são coisas assim que são divertidas, que isso até agrega mais valor ao esporte, eu acho, agrega mais prazer ao esporte. Então, não tem restrição. Pode ir criança? Pode. Pode ir pessoa mais velha? Pode. Lógico, tudo depende do seu condicionamento físico. Sim. Se você não... E sem contar o seguinte, se você não tá aguentando a trilha, se você se machucou, como já aconteceu comigo como competidor, eu não aguentei fazer, eu caí, eu bati o joelho, eu me machuquei, eu não conseguia mais andar direito, eu tava atrapalhando a equipe. Eu pedi para a organização, eu falei com o resgate e tudo, eu saí da prova. A minha equipe continuou, mas eu saí Sim. da prova, porque... E a equipe não é penalizada por isso. Não, desde que você informe, desde que a coisa aconteça, né? Porque, imagina, aí o resgate tá... Eu tô sabendo que são 6 pessoas, chegam 5, cadê o sexto? Sim. Eu vou ter que ficar no Tá lá mato na procurando. trilha ainda. Né? Então, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser dito, mas as coisas podem acontecer, então não há problema. Então, o que você precisa? Simplesmente ter a vontade de fazer. Fantástico. Eu acho que é o mais básico. Você não precisa de equipamento, tá? Você vai precisar de Uma um bota. calçado, uma bota, mas você não precisa de equipamento específico, você não precisa de uma coisa muito cara, de uma coisa, né, complicada. Só uma curiosidade, Regi. Sabe como é que era feita a contagem dos passos? A pessoa que era o contador de passos, ele andava com a calculadora na mão e ficava Por isso- igual e ia Por isso que somando, eu né? perguntei essa história da Fer- mais. Aí ele ia olhando, mais. Quando dava lá a metragem necessária, falou, ó, tamo perto. E aí ficava alerta nos sinais que a trilha E tinha. você sabe como é que o pessoal das Forças Armadas conta?
Como? Porque eles também, às vezes, eles têm que estar preparados para não ter a tecnologia. Então o pessoal do SAR, né, que é o resgate, né, o Parasar, né, por exemplo, caiu um avião de uma empresa aérea lá no meio da Amazônia. E aí os caras têm que fazer busca ali e eles precisam estar navegando e Como tá é que contando. é essa contagem? Eles fazem uma cordinha, tem uma cordinha com nós, e aí eles vão como se fosse um ábaco, eles vão passando os nós. E cada passo vai passando um nó, cada passo vai passando um nó. Olha que interessante aí, tá vendo? É uma outra tecnologia, né? É, Tecnologia bem primária, né? primitiva, né? Mas Sim, mas viável. É Esse que é o viável, ponto. né? Ô, Bruno, cara, tem algum ponto que você quer, a respeito Então, do esporte que você quer trazer Sim, ainda? tem uma coisa que é muito legal, que esse esporte ele é muito dinâmico, você consegue utilizar ele para várias coisas. Existem os treinamentos empresariais, que foram muito feitos, que é justamente onde você consegue ter um entrosamento, ter um trabalho interpessoal dentro de uma equipe. Então, vamos dizer, se uma equipe tá tendo problema de relacionamento, alguma coisa, você botar eles numa atividade dessa é ótimo. Ah, Redi, então acho que rende um outro programa, então, a gente falar de atividades A gente- corporativas ao Então, dólar. Então, a gente fez muitos, Como tá, morrem programas. as empresas. A gente fez muitos treinamentos desse com algumas empresas. Posso citar nome? Das empresas? Isso. Pode. Ah, pode. A Ser, né, Ser H, que era uma assessoria de treinamento e recrutamento de recursos humanos, Aham. né? A Fênix, né, também, uma outra empresa dessa também fez o Enduro Escola, também fez, a gente fazia atividades para uma escola específica. né? Então eu fechava, por exemplo, o Darwin, eu fechava para, né, o Darwin nos Tudo a galera contratava. que pode ajudar a gente aqui, ó. Tá, de novo, tem aqui, ó, um QR Code que você pode colaborar com na trilha. Estamos Eu não vou aceitando mais falar o propostas. nome de... Não, pode falar, fale o nome de todas delas aí. A gente quer mesmo que né, chegue aqui. que faziam essa atividade para você melhorar o relacionamento interpessoal. É uma coisa boa para você conseguir ter esse relacionamento de equipe. Isso, gerenciamento de crises. Gerenciamento de crises e tudo mais, porque isso é muito coisas vão interessante. acontecer, coisas erradas, coisas ruins vão acontecer dentro dessa atividade, principalmente quando são novatos na atividade, Aham. quando não sabem. Então vamos dizer, a empresa está disposta a fazer um treinamento com seus funcionários e tudo, e ela joga essa atividade no meio, tipo, os caras não sabem o que vai acontecer, Sim. e de repente eles têm que participar de um enduro a pé. Lógico, são provas pequenas, é uma coisa Sim, sim. completamente É algo diferente, com é uma- outro propósito. é né? outro propósito, mas o propósito é que eles consigam determinar funções entre eles numa atividade nova, se relacionar dentro dessas funções, se respeitar dentro dessas funções e fazer a coisa andar. Ah, então, beleza. Ó, essa parte corporativa, então, eu tô vendo que a gente rende um bate-volta, né, Redi? Pra gente falar disso. O que você acha? Assunto sempre tem, né? É, assunto, acho que o Não, e corporativo e o outdoor, qual é a relação? atividades gravar, outdoor então. têm sido muito usada para pessoal Sim, de treinamento. muito, e- muito. Isso aí. Então, ô Bruno, eu quero agradecer, cara, o seu tempo aqui com a gente, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Não, Redi, não dá tempo não, cara. Qual que é a pergunta? Rapidinho, hoje tem alguém pra gente procurar pra participar de um enduro? Tem, Aqui tem... no Espírito Santo, não. No Espírito Santo não tem. Tá. Existe e uma no resto... federação, existe uma... Olha, no resto do existe a Brasil? Federação do Esporte. Existe a ABEA, por exemplo, a Associação Brasileira de Esportes de Aventura. Ela gerencia várias coisas. Existe aqui a Federação Capixaba de Corrida de Aventura. Aham. Existem algumas associações, algumas instituições, tá? Que são responsáveis por esportes, se não iguais ou parecidos, tá? Mas aqui no estado, Mas fica debaixo infelizmente... do guarda-chuva ali, né? Isso, mas Não, aqui... nós somos um programa que não abrange não só o Brasil, o mundo inteiro. A gente tem, É, a gente tem ouvinte ótimo. no Japão. Que bom, É, bom. nossa segunda maior audiência é no Japão, depois é Sério? Irlanda, sim. Que barato, cara. Nós temos ouvintes... Irlanda, eu sempre esqueço da Irlanda. Ó, Japão, Irlanda Um abraço pra galera. e Portugal. Cara, que legal. Mas é, legal. isso assim, os mais ativos, né? ativos, Então uhum. tem ali também, tem Estados Unidos, Canadá, tem Não, gente no mundo inteiro vai ter, com em vários certeza. lugares né? do mundo, né? No mundo Sim. inteiro é muita coisa, mas... Não, mas cheio, Mas Não, tem cheio. vários- inteira. Brasileiro tem em qualquer lugar, a gente tem, e tem Sabe que eu inclusive não- os próprios... Sabe de um lugar que eu não recebi feedback até hoje ainda? Lá da Austrália. Se eu receber um e-mail aqui, ou uma interação do ouvinte que estiver lá na Austrália, eu vou dizer, o Brasil... o Você da vai trilha- receber, porque tem alguns amigos meus que Isso. já sabem que eu vim pra cá e que moram lá. Não, eu quero ali, eu receber o feedback ali. Mas enfim, o Bruno, eu voltando aqui, né? Por isso eu pergunto, no resto do Brasil, né? Nossos Então, a ouvintes que gente estão tem, eu fora sei do Espírito assim, ó, Santo. São Paulo,
ainda acontece, tem um circuito paulista, ainda acontece, então ainda tem competitivo mesmo, não é uma coisa esporádica, existe, ela é bem padronizada. Nossa maior audiência está em São Paulo. Minas tem também, tá? Se eu não me engano, Porto Alegre também tem. Posso estar enganado, mas esses 3 são os que eu sei melhor, tá? Legal. Ainda existe, mas a gente está tentando trazer de volta para o Espírito Santo, adequando dentro da nova realidade da tecnologia, né? Quando acontecer... Com certeza na trilha vai saber, com Manda pra certeza. gente lá que a gente quer cobrir essas atividades aí. Nossa, vai ser um prazer tê-los lá. Esse Enduro retorno. 2.0, a gente pode começar Inclusive, a pensar já um faz uma equipe programa... na trilha lá, já vão botar online. na trilha para competir. Eu te confesso que eu me aborreci no Rally a pé, desisti disso. Vamos tirar esse ranço, então, do Exatamente, você vai ver que a atividade é muito prazerosa. Sim, é. Mas, ô Bruno, de novo, assim, eu quero agradecer a sua participação com a gente aqui, foi uma alegria, né, ter esse bate-papo. Sim, né, sim. Agradecer o Fábio Sabá, que passou esse contato pra gente aí. Era pra ele estar aqui, mas não. Infelizmente não deu. O problema de agenda não deu, mas tá aberto aí o espaço, ô Fábio, pra você participar com a gente aqui. Obrigado mais uma vez. E é isso, né? O Na Trilha tá aqui para trazer informações, trazer conteúdo relacionado às atividades e esportes de aventura, turismo e divulgação de saúde. Então, eu queria deixar aqui esse espaço, Bruno, para você dizer aí as suas considerações finais. Já também o contato para que as pessoas te procurem, que as pessoas possam encontrar você ou até mesmo o esporte nas mídias sociais. Vai lá, o espaço é seu. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Foi uma surpresa, assim, não vou negar. Participar. No início, um pouco de frio na barriga, tinha várias borboletas no meu estômago, mas, cara, foi um bate-papo super gostoso, foi uma coisa descontraída, foi solta, foi legal, foi divertidíssimo mesmo estar aqui. Eu acho que foi muito bom pro esporte, é uma coisa que estava sumida até, a gente está trazendo de volta, isso anima, traz mais. E-mail é bruno@gato.com.br, gato com 2 T's, é meu sobrenome mesmo. Então, bruno@gato.com.br, só mandar um e-mail, vai ser super bem atendido. Tem o Instagram também, @brunogato. Então, Vem aí o Enduro 2.0, aí. vem o Enduro 2.0, vem sim. Era para ter acontecido uma prova agora em maio, por alguns motivos acabaram não acontecendo, mas a gente vai dar um jeito de trazer logo logo. E aí, Redi, seu recado final aí para a audiência? Meu recado final é ficarem ligados, se cuidarem. É isso, e ouvirem o Na Trilha. Bom, eu deixo aqui o meu incentivo para que você colabore no desenvolvimento do Enduro a Pé na sua região, né? E possa procurar outras pessoas, procurar uma equipe, uma organização e fazer esse esporte aí continuar crescendo, porque, como eu disse lá no início do programa, para a entrada, né, para ser um esporte de entrada no ecoturismo ou no ecoesporte, faz todo sentido, porque ele é gostoso, ele é divertido, ele é fácil, né, relativamente fácil, e recebe todo mundo, e isso que é bacana. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a você que está colaborando com a gente, você que está participando com a gente aqui até agora, né? Obrigado mais uma vez. Eu deixo aqui o convite de novo para que você colabore também com os nossos patrocínios, né? Com os nossos planos de assinaturas, tem várias categorias lá, e deixo aí esse convite. Então, Renan, tem uma coisa que a gente precisava fazer e a gente não... que é o quê? Toque o sininho, se inscreva no canal, aperte. Porque agora a gente já tá entrando no YouTube, né? Nós já estamos no YouTube já. Para quem tá só ouvindo a gente aqui, nós também lançamos esse conteúdo no YouTube. Ele também tem material em vídeo. E para você que já assina e você que já compartilha, enfim, meu muito obrigado. Eu não vou ficar aqui colocando aquelas apelações, né? Se você fizer isso, vai fazer aquilo. Não, a gente não... Não, basta falar, ó, toca o sininho, aperta, se inscreva. Dê o like, tá bom, aperta o sininho, compartilhe. Compartilhe e indique. O básico. E a gente sabe que isso é feito de maneira muito prazerosa pelos ouvintes, e a gente tem recebido ótimos feedbacks, a audiência do Na Trilha tem crescido cada vez mais, e a gente segue aqui nessa programação, nessa missão e nesse desenvolvimento desse conteúdo, que é atividade de aventura, esportes e turismo. Então, deixo aqui meu abraço. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCiriloAlém em todas as redes sociais. E o Na Trilha tá aí, né? @NaTrilhaPC também em todas as redes sociais. Fica aqui o meu abraço, meu agradecimento mais uma vez. Até a próxima e tchau! Dá o tchau aí, Redinho. Não, pra aquela câmera lá agora.
pra outra. Valeu, Bruno. Obrigado. Pessoal, mais uma muito vez, cara. obrigado e até uma próxima vez. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.